Boa noite, pessoal! A gente está aqui com mais uma aula de Química Analítica Quantitativa. A gente já viu as concentrações, como calcula a concentração em solução. Agora a gente vai entrar na parte de erros e tratamentos de dados. Como que a gente vai tratar esses dados que a gente vai utilizar experimentalmente e depois fazer os cálculos dele. Então aqui, hoje a gente vai ver algarismos significativos. Antes de ver algarismos significativos, a gente precisa ter uma definição do que é exato e o que é preciso. Quando a gente for para o laboratório e tiver várias medidas, ou quando você estiver trabalhando numa análise de qualidade ou algo do tipo, você vai ter várias medidas ali. E daí você precisa ver quais dessas medidas são precisas e quais são exatas. Qual que é a diferença entre medidas precisas e medidas exatas? Medidas exatas, ela está relacionada com o erro absoluto. O que é a medida exata? Se determinada coisa tem um padrão, um comprimido, se ele tem que pesar 10 gramas, uma medida exata seria a medida que pesasse 10 gramas. Então, num conjunto de comprimidos que você pegasse para pesar, se um deles tivesse pesado 10 gramas, é uma medida exata. Se ele pesou 11 gramas, já não é uma medida exata mais, certo? Então, a medida exata, ela está relacionada com a proximidade do valor medido em relação ao seu valor verdadeiro. É aquilo que você mediu, quanto que ele está próximo do valor que realmente é para ser. Então, quando ele for o valor bem próximo do que realmente é para ser, você tem o seu valor exato, você tem a exatidão. E o que é preciso? Precisão está relacionado com concordância das medidas entre si. O que é isso? Mesmo que a medida não seja exata, no conjunto ali de comprimido que você está pesando, se você pesou, todos tiveram valores parecidos, mas nenhum deu 10 gramas, todos deu 11, 11,1, 11,2, 11,4, ali é preciso, você foi preciso, as suas medidas estão todas próximas, elas não são exatas, mas elas são precisas. Então, quanto maior a dispersão dos valores, menor a precisão. Então, para ser preciso, os valores têm que estar próximos um do outro. Aqui tem um exemplo de exatidão e precisão. Essa linha corresponde ao valor verdadeiro, ao valor que deveria ser. Então, aqui num conjunto de medidas, a letra A representa medidas precisas e medidas exatas. Precisas por quê? Porque cada vez que eu medi, os valores estavam próximos um do outro. E por que exatas? Porque ela está bem perto aqui do valor verdadeiro que deveria ser. A letra B representa medidas precisas, mas não exatas. Por quê? Precisas porque todos os valores são próximos e não é exata porque ele está bem longe do valor que era para ser. E na C eu tenho medidas exatas e não precisas. Por quê? Exata, porque tem valor próximo ao meu valor verdadeiro. E ela não é precisa porque os valores estão dispersos, os valores estão longe um do outro. Cada um deu um valor totalmente diferente. Então aqui eu tenho medida exata, mas eu não tenho medida precisa. Aqui eu tinha medida precisa, mas não tenho exata. E aqui eu tenho os dois, certo? Aí vamos lá para os algarismos significativos. Sabendo já o que é medida exata, precisa, você vai ver que sempre você vai estar vindo de um resultado experimental, certo? A quantitativa ela sempre vem da medição de alguma coisa, de um método de aplicação de alguma coisa. Então sempre vai estar vindo de um valor experimental. Aí o que é um algarismo significativo? Ele é necessário porque você precisa dar um valor para aquela medida que você realizou experimentalmente, certo? E daí, quantas casas decimais você vai usar? Quantos números você vai usar? Aí que entra os algarismos significativos. Ele refere-se aos dígitos que representam o resultado experimental, de modo que apenas o último algarismo seja duvidoso. Então, quando você tem uma balança, o último algarismo da balança é o algarismo duvidoso. É o valor que não pode ser que varie alguma coisa. Quando a gente vai pesar, o último número da balança não fica variando. Então é isso, é o nosso algarismo duvidoso. E o algarismo significativo vem para isso, para falar quantos algarismos você deve colocar de acordo com o lugar que você mediu. Então, experimentalmente, você em uma balança, a sua balança tem precisão de 0,1 gramas, mais ou menos. Aí, o que é esse 0,1? Quando tem essa balança, você vai ver lá que só aparece um zero
a vírgula e mais um número depois da vírgula. Essa é a precisão da sua balança. Só que eu tenho um corpo ou um material que pesa isso aqui, tá vendo? 11,1213 gramas. Como que eu vou expressar o valor desse material se eu medir ele numa balança com precisão 0,1 gramas? Eu vou representar ele com a mesma precisão da balança, ou seja, o valor se a balança tem uma casa depois da vírgula, esse número deve ser representado com uma casa depois da vírgula. Então aqui, esse valor aqui, esse material vai ser expresso 11,1, tá vendo? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Aqui tá falando o quê? Que nessa balança, a primeira casa decimal é duvidosa, é o valor que vai variar, ou seja, é incerto. E aqui tá falando aqui, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? O que é o algarismo significativo? São os dígitos que você conta, quantos dígitos tem. O algarismo significativo independente da vírgula. Você vai usar a vírgula para pôr o valor ali, certo? Como tem uma casa, eu vou pôr com uma casa. Depois eu vou contar quantos algarismos eu tenho. Aqui eu não tenho 3 números, então eu tenho 3 algarismos significativos. E a minha precisão está na primeira casa decimal, certo? Agora, se eu tiver uma balança analítica, a balança analítica ela tem 4 casas depois da vírgula. Então, se eu pesar o mesmo material, eu posso expressar ele com todos os números depois da vírgula, porque a minha balança tem 4 casas decimais e aqui o meu resultado vai ter 4 casas decimais também. Só que notem que o número de algarismos significativo mudou. Se aqui eu tinha 3, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Eu tenho 6 algarismos significativos. Eu tenho 6 números aqui, certo? Então, primeiro, você tem um dado experimental. Pesou na balança, você vai pegar o valor de acordo com a casa decimal que tem com a balança. Beleza, peguei de acordo com a casa decimal da balança, depois eu olho o algarismo significativo. Aí a quantidade de números, de dígitos que tiver ali, é a quantidade de algarismos significativos que eu tenho. Tem umas exceções, a gente vai passar pelas regrinhas. Então vamos lá. A quantidade de algarismos significativos não depende da casa decimal. Você viu que o mesmo valor em balança diferente teve algarismos significativos diferentes. Aí vem as regras. E quando eu for transformar medidas? Quando eu transformar quilo para grama, grama para miligrama, miligrama para grama, miligrama para quilo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conservar minha quantidade de algarismos significativos. Então, se eu tinha um valor lá, que eu já tinha pesado, era uma balança analítica, então tinha 4 algarismos depois da vírgula. Aí eu pesei, tinha 15,1321. Então, eu tenho 6 algarismos significativos, certo? Eu quero transformar esse valor de grama para miligrama. Como que eu vou fazer? Aí eu fui lá, de grama para miligrama, multipliquei por 1000, só andou a vírgula. Aí, quantos números eu deixo? Aí, é o seguinte, a casa decimal você vai contar a partir do primeiro momento da pesagem. Depois, esquece casa decimal. Aqui, esqueço a casa decimal e conto só os algarismos. Se eu tinha 6, depois que eu transformar, eu tenho que continuar com 6. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ver que aqui eu vou ter uma casa depois da vírgula, eu tinha 4. Não tem problema, mas eu tenho 6 e 6, certo? Então, depois eu só conto casa decimal, pesagem. Passou da pesagem, esquece casa decimal e conta somente os algarismos significativos. Transformação de medidas, eu conservo a quantidade de algarismos. Se eu tinha 6, eu continuo com 6, certo? Então, aqui é importante, independente da posição da vírgula, quando houver transformação de medidas, deve manter a quantia de algarismos. Zeros. Quando que eu conto zero como algarismo significativo e quando eu não conto ele? Os zeros terminais posteriores a vírgulas são contados como algarismos significativos, assim como os zeros do interior do número. Então, vamos lá. A massa de um corpo pesado em uma balança de precisão de 0,1 gramas deve ser representado por 2 gramas. Então, a pesagem, o que eu olho primeiro? Casa decimal. Se eu tenho um número depois da vírgula, aqui eu também tenho que ter 1. Mesmo que seja 0, que você coloque um 0.
Se deu 2 exatos, vou colocar o 0. Nesse caso, o 0 é significativo, porque ele vai estar à direita e depois a vírgula, certo? Então, ele é significativo. E se eu for transformar essas 2 gramas para miligrama? Aí eu vou ter que multiplicar por 1000. O que vai acontecer? Vai dar 2.000 gramas. Eu conto 2.000 gramas. Sim, eu tenho que colocar esses 2 zeros, porque se eu não colocar eles, o que está acontecendo? O valor está errado. Só que daí, quem aqui é significativo? Se aqui não tem 2 algarismos significativos, depois da pesagem, então eu tenho 2 significativos, quando eu for transformar, tem que ter a mesma quantia. Transformei, só os meus 2 primeiros números vão ser significativos. Então, nesse caso, só esse primeiro 0 é significativo, o restante não. Por quê? Porque eu transformei a medida. Quando eu transformo, eu conservo a quantidade de algarismos significativos. Se aqui eu tinha 2, aqui também eu vou ter 2. E zeros à esquerda. Antes de falar do resultado de um cálculo, eu vou falar dos zeros à esquerda. Zeros à esquerda não contam como algarismo significativo. Então, todo zero que vier antes do número, antes da vírgula, antes do número lá, bem antes, zeros à esquerda, não contam como algarismo significativo, tá? Só o zero que estiver no meio e à direita. Então, vamos lá. Resultado de um cálculo. Como eu conto algarismo significativo quando eu estiver calculando alguma coisa? Aí vem a regrinha. Adição e subtração. O resultado obtido utilizará o número de algarismos significativos do menor componente. Então, se eu estiver somando ou subtraindo, já passei da fase da pesagem. Esqueço as casas decimais, certo? E conto só algarismo significativo. Aí vamos lá no exemplo. Um corpo pesou 2,2 gramas numa balança, cuja sensibilidade é mais ou menos 0,1, e outro em uma balança analítica, 0,1145. Calcular o peso total dos corpos. Continha de mais, vírgula debaixo de vírgula, lembrando de matemática, eu vou somar. O que vai acontecer aqui? O meu resultado vai dar 4 casas depois da vírgula, certo? Só que eu estou somando um valor que tem 2 algarismos significativos e outro valor que tem 4 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4. Lembrando que zero à esquerda não conta. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. A regra aqui não fala que adição ou subtração eu uso o menor componente. Então, se aqui eu tenho 2 algarismos, aqui eu tenho 4, então quer dizer que eu vou usar 2 algarismos significativos. Então, minha resposta vai ser 2,3. Porque aqui eu vou utilizar a quantidade de algarismos significativos do menor. E lembrando que zero à esquerda não conta. Então vamos lá. E outra coisa importante. Quando for necessário, a gente vai ter que arredondar os números, certo? Nesse caso aqui não precisou arredondar o 3 porque o número era menor. Como que eu vou fazer se eu precisar arredondar? Se o meu dígito que eu vou eliminar, aquele que vem depois do número que eu quero, for maior do que 5, o dígito que vai ficar, você pega um dígito maior, certo? Então, um exemplo aqui, ó, 27,76. Se eu quiser tirar o 6, como esse 6 é maior do que 5, o meu 7 eu arredondo ele para mais, então vai ficar 27,8. Se o meu dígito que for eliminar foi menor do que 5, o dígito precedente, que no caso aqui, ó, o 4, eu quero eliminar o 4. Ele é menor do que o 5. Então, o dígito que vem antes permanece, 27,7. Só lembrando, regrinha de arredondamento, certo? Vocês já devem ter aprendido em estatística. E se eu tiver uma multiplicação e uma divisão? Eu vou seguir a mesma coisa da adição ou multiplicação. Eu vou pegar o algarismo significativo do menor componente. Aqui eu tenho um exemplo falando assim. Sabendo que a densidade do cloroformo, 1,4832 grama por litro a 20 graus Celsius, qual é o volume necessário para ser usado em um procedimento extrativo que requer 59,69 gramas desse solvente? Como eu vou fazer? Fórmula de densidade, quando precisar da densidade, como é esporádico, eu vou colocar. Então vamos lá. Densidade é massa sobre volume. Qual que é a minha densidade? 1,4832. Qual que é a minha massa? 59,69. Volume que eu quero achar. Regrinha de matemática.
volume está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando de um lado para o outro, certo? Então vai ficar 1,482 vezes V, que é o meu V de volume, igual a 59,69. Eu tenho que isolar o volume, certo? Para deixar ele sozinho. Então, para deixar ele sozinho, eu vou ter que passar esse que está multiplicando para lá dividindo. Então vai ficar 59 dividido por 1,48. Na minha calculadora, o resultado vai ser tudo isso aqui. Só que eu quero a resposta em algarismo significativo. Como que eu vou fazer? Resultado é do menor. Qual que é o menor? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Aqui eu tenho 4. Quantos algarismos significativos tem que ter meu resultado? 4, que é o menor. Então, 1, 2, 3, 4. Ele vai parar aqui, ó. Minha resposta, 40,24. Mas, professora, se eu colocar um número a mais, tá errado. Porque a resposta, a gente está estudando algarismo significativo. Então, a quantidade do algarismo, ele vai significar alguma coisa. Então, se você pôr um número a mais ou um número a menos, tá errado, certo? Exercícios. Então, vamos lá. Determine o número de algarismos significativos para os seguintes valores numéricos. Então, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Lembrando que 0 à esquerda eu não conto, só conto 0 à direita. Então, vou fazer só o primeiro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos na letra A, porque esses dois não contam, certo? Então, sempre vamos lembrar disso. 2, repete para todo mundo, tá? 2, faça arredondamento dos seguintes números para que contenham 4, 3, 2 algarismos significativos. Então, você vai pegar aqui letra A. Para o A ter 4 algarismos significativos, como que ele vai ficar? Vai contar. 1, 2, 3, 4. Vai arredondar de acordo com a regra. E para ele ter 3? 1, 2, 3. Para ele ter 2? 1, 2. Vou fazer isso para todo mundo. Detalhe, aqui acho que não vai acontecer. Mas se faltar, vamos supor que eu tenho um número aqui que esteja 2 números. E vai faltar. Eu preciso com 3 algarismos significativos. Eu acrescento 0, tá? Próximo. Os seguintes cálculos foram realizados por meio de uma calculadora eletrônica com visor display, mostrando os valores abaixo. Faça os arredondamentos das respostas, dando o número correto de algarismo significativo. Então, você vai pegar a resposta e vai arredondar de acordo com números do algarismo significativos. Lembrando, quando eu tenho uma conta de vezes, multiplicação, divisão, eu pego o menor componente, eu vou contar quantos algarismos significativos tem cada número, vou pegar o do menor e utilizar para arredondar meu resultado, certo? Próximo. Uma amostra de água tem massa 234,9 e aqui está falando da densidade. Qual o volume da água? O que você vai fazer aqui? Primeiro, utilizar a fórmula da densidade, igual no exemplo que eu dei ali atrás. Depois, achando a minha resposta, eu vou querer em algarismos significativos corretamente. Eu vou olhar aqui qual tem menos algarismo significativo e vou colocar minha resposta. Depois eu vou transformar, porque eu quero que a minha resposta vai dar em ml, vai dar em mililitros. E eu quero a resposta também em litros, você vai transformar para litros. Lembrando que quando você transforma, você conserva a quantidade de algarismos significativos, certo? 6. Faça as seguintes operações, dando a resposta com o número correto. Então, aqui você vai fazer a operação de soma, subtração. Lembrando, expressão numérica, quando você tem contas de vezes e dividir, você faz primeiro que as contas de adição e subtração, tá? Aí vai fazer todas as continhas, resultado em algarismo significativo. E é isso, essas são nossas atividades de hoje. Lembrando que todos os exercícios vocês façam com calma, se tiver dúvida, manda pra mim, eu ajudo vocês. E depois me enviem as respostas, certo? Então, até a próxima aula e estamos aí. Um abraço, tchau!